700 princesas, 300 concubinas. A Bíblia diz isso literalmente sobre o rei Salomão. E durante séculos a história oficial tratou isso como exagero poético, como símbolo da riqueza e poder de um rei lendário. Mas, e se não fosse exagero? E se cada uma dessas 1000 mulheres fosse um tratado de paz, um acordo diplomático, uma aliança militar, um contrato comercial, selado não com tinta e papel, mas com sangue e linhagem? Salomão governou Israel por 40 anos, aproximadamente de 970 a 931 a.C., e transformou um reino pequeno e recém-formado numa potência que rivalizava com o Egito. Mas aqui está o detalhe que os livros de história raramente mencionam. Uma das suas esposas era filha do faraó do Egito, não uma concubina, não uma aliada menor, a filha do faraó. E isso era algo que simplesmente não acontecia. O Egito nunca dava filhas em casamento a reis estrangeiros. Nunca. Por que Salomão foi a exceção? Salomão era filho de Davi, o rei guerreiro que unificou as tribos de Israel e derrotou os filisteus. Davi queria construir o templo de Deus em Jerusalém. Mas Deus, segundo os textos bíblicos, recusou. Davi tinha as mãos manchadas de sangue. Era homem de guerra. O templo seria construído por um homem de paz. Esse homem era Salomão, o rei mais rico da história. As estimativas modernas do patrimônio de Salomão, baseadas nos textos bíblicos sobre o ouro do templo, as rotas comerciais e os tributos recebidos, colocam-no entre os homens mais ricos que já existiram. Em valores atuais, cerca de 2,2 trilhões de dólares. Mais do que Jeff Bezos e Elon Musk juntos. Multiplicados por 10. O templo que construiu em Jerusalém consumiu, segundo os textos, mais de 100.000 talentos de ouro, aproximadamente 3.400 toneladas. Para contextualizar, toda a reserva de ouro dos Estados Unidos hoje é de cerca de 8.000 toneladas. Salomão gastou quase metade disso num único edifício, a sabedoria proverbial. A Bíblia descreve Salomão como o homem mais sábio que já existiu. Reis e rainhas de todo o mundo faziam longas viagens apenas para ouvir os seus julgamentos. Os Provérbios, o Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, 3 dos livros mais profundos do Antigo Testamento, são atribuídos a ele. Mas aqui está o paradoxo. O homem mais sábio da história tomou uma decisão que os próprios textos bíblicos descrevem como a sua maior fraqueza: as 1000 esposas, e especificamente as esposas estrangeiras. Para entender o harém de Salomão, precisas de esquecer o romance e pensar em geopolítica. Israel no século X a.C. Israel era um reino jovem, rodeado de potências estabelecidas. Ao norte, a Fenícia controlando o comércio marítimo do Mediterrâneo. A leste, os reinos de Amão, Moabe e Edom, com acesso às rotas caravaneiras da Arábia. Ao sul, o Egito, a superpotência da região há milênios. A oeste, os filisteus, sempre ameaçadores. E além de tudo isso, a Síria, a Assíria emergente e, no fundo do horizonte, a Babilônia. Para um reino pequeno sobreviver e prosperar neste ambiente, precisava de aliados. E a forma mais segura de criar aliados no mundo antigo era simples: casar. O casamento como tratado. Cada princesa estrangeira que entrava no harém de Salomão representava uma aliança. A princesa fenícia, acesso às madeiras do Líbano para construir o templo. As princesas moabitas e amonitas, rotas comerciais para a Arábia Oriental. As princesas edomitas, controlo do porto de Elat no Mar Vermelho e acesso ao ouro de Ofir. As princesas egípcias, a aliança mais extraordinária de todas, a filha do faraó. O Egito tinha uma regra absoluta desde os tempos do Novo Reino. As filhas do faraó não se casam com reis estrangeiros. O Egito é superior a todos. O faraó é filho de Ra. As suas filhas são divinas. Dar uma filha em casamento a um rei estrangeiro seria admitir igualdade, ou pior, inferioridade. Há cartas do século XIV a.C., em que um rei estrangeiro pede uma filha do faraó em casamento. A resposta egípcia foi clara:
Desde os tempos antigos, nenhuma filha do rei do Egito foi dada a ninguém. E, no entanto, Salomão recebeu uma princesa egípcia, como dote, a cidade de Gézer, uma cidade que os egípcios tinham conquistado e queimado, e entregaram reconstruída como presente de casamento. O que fez Salomão ser a exceção a uma regra que durou 1000 anos. O harém de Salomão era genialidade diplomática, mas tinha um preço: as esposas e os seus deuses. Cada princesa estrangeira trazia consigo a sua religião. A princesa fenícia adorava Baal e Astarte. As princesas moabitas adoravam Quemós. As princesas amonitas adoravam Moloque. E Salomão, o rei mais sábio da história, o construtor do templo do Deus único, construiu altares para todos esses deuses, para agradar as suas esposas. Os textos bíblicos descrevem isso sem rodeios. Quando Salomão era já velho, as suas mulheres desviaram o seu coração para outros deuses. O homem que construiu o templo mais sagrado do mundo acabou construindo templos para as divindades dos seus vizinhos. É uma contradição extraordinária. E os profetas de Israel nunca o perdoaram. A divisão do reino. Quando Salomão morreu, o seu filho Roboão herdou o trono. Mas o reino estava ferido por dentro. As tribos do norte estavam exaustas dos impostos e do trabalho forçado que construíram o templo e o palácio de Salomão. Quando Roboão recusou aliviar a carga, 10 das 12 tribos rebelaram-se. O reino unificado de Davi e Salomão dividiu-se em 2, Israel ao norte, Judá ao sul, e nunca mais se reunificou. Os textos bíblicos dizem claramente: a divisão foi o castigo pelas apostasias de Salomão, pelas 1000 esposas, pelos templos estrangeiros, pelo desvio do coração. A lição que ninguém ensina. Salomão era simultaneamente o homem mais sábio e o homem que cometeu o erro mais caro da história de Israel. É uma das contradições mais fascinantes da história antiga. Como o homem mais sábio do mundo pôde ser tão cego para as consequências das suas próprias escolhas? A resposta pode estar não na sabedoria, mas no sangue. No sangue das 1000 mulheres que trouxe para Jerusalém, e no que cada uma delas carregava consigo. Mas havia uma mulher entre todas que era diferente, que não foi trazida como aliança política, que veio por vontade própria, de um reino distante, com ouro e especiarias e perguntas que nenhum outro rei conseguia responder, e que deixou em Jerusalém algo que mudou o curso da história etíope para sempre. No próximo vídeo, a rainha de Sabá e o Quebra-Nagast, a história que a Bíblia conta apenas pela metade. Se inscreva para não perder. Mas antes de terminar, há algo que os comentaristas bíblicos raramente discutem: o número 1000. Na tradição hebraica, os números têm significados além do literal. 7 é perfeição, 40 é um período de provação, 1000 é completude total. Quando os textos dizem que Salomão tinha 1000 esposas, podem estar a dizer: Salomão alcançou a completude diplomática. Estabeleceu alianças com todos os reinos que importavam. Não há nenhum arqueólogo sério que acredite que Salomão teve literalmente 1000 esposas ao mesmo tempo. As logísticas seriam impossíveis, mesmo para um rei com os recursos de Salomão. Mas o número de alianças diplomáticas através de casamentos, esse número pode ter sido muito alto. O que a arqueologia confirma. As escavações em Megido, Hazor e Gézer, as 3 cidades que os textos bíblicos atribuem a Salomão, encontraram estruturas de grande escala datadas aproximadamente do século X a.C. Há debate sobre se estas estruturas pertencem a Salomão ou a reis posteriores, mas a presença de grandes obras deste período em Israel é confirmada. O que não foi encontrado: o próprio Templo de Salomão. O Monte do Templo em Jerusalém é hoje um dos locais mais sensíveis do mundo. Escavações arqueológicas extensas são impossíveis por razões políticas e religiosas. O que está debaixo das pedras, ninguém sabe com certeza. A linhagem que sobreviveu. Mas aqui está o detalhe mais perturbador de toda a história de Salomão. A sua linhagem não morreu com a divisão do reino. A família real de Judá, descendentes diretos de Salomão, continuou a governar por quase 400 anos depois da sua morte. E quando Babilônia destruiu Jerusalém,
em 586 a.C. e levou o povo para o exílio, os descendentes de Salomão não desapareceram. Alguns fugiram para o Egito, outros para outros lugares. E segundo o Quebra-Nagaste, a tradição sagrada da Etiópia, um ramo da linhagem de Salomão chegou à Etiópia e governou lá até o século XX. O último imperador etíope, Haile Selassie, que morreu em 1975, intitulava-se Leão de Judá, eleito de Deus Rei dos Reis da Etiópia, e reivindicava descender diretamente de Salomão e da rainha de Sabá, uma linhagem de 3.000 anos, que começou com 1.000 casamentos diplomáticos, e com uma filha do faraó que quebrou todas as regras.